Prevê-se que a Terra seja afetada por uma tempestade solar em algum momento no futuro próximo. No passado, mais especificamente em 1859, o planeta já testemunhou um evento de proporções sem precedentes conhecido como o Evento Carrington. Esse fenômeno resultou na interrupção do funcionamento dos sistemas telegráficos em todo o mundo. Caso ocorra uma tempestade solar semelhante nos dias de hoje, é provável que ocorram danos significativos nos sistemas elétricos e de comunicação globalmente. O que são tempestades solares? Uma tempestade geomagnética, também conhecida como tempestade magnética, é uma perturbação temporária da magnetosfera da Terra causada por uma onda de choque do vento solar ou nuvem de campo magnético que interage com o campo magnético da Terra. A perturbação que impulsiona a tempestade magnética pode ser uma ejeção de massa coronal solar, CME, ou, muito menos severamente, uma região de interação corrotante, CIR, um fluxo de vento solar de alta velocidade originário de um buraco coronal. A frequência das tempestades geomagnéticas aumenta e diminui com o ciclo das manchas solares. Durante o máximo solar, as tempestades geomagnéticas ocorrem com mais frequência, sendo a maioria impulsionada por uma ejeção de massa coronal. O aumento da pressão do vento solar inicialmente comprime a magnetosfera. O campo magnético do vento solar interage com o campo magnético da Terra e transfere uma energia aumentada para a magnetosfera. Ambas as interações causam um aumento no movimento do plasma através da magnetosfera, impulsionado pelo aumento dos campos elétricos dentro da magnetosfera, e um aumento na corrente elétrica na magnetosfera e na ionosfera. Durante a fase principal de uma tempestade geomagnética, a corrente elétrica na magnetosfera cria uma força magnética que empurra a fronteira entre a magnetosfera e o vento solar. Vários fenômenos do clima espacial tendem a estar associados ou são causados por uma tempestade geomagnética. Isso inclui eventos de partículas energéticas solares, SAP, correntes induzidas geomagneticamente, GIC, distúrbios ionosféricos que causam cintilação de rádio e radar, interrupção da navegação por bússola magnética e exibições de auroras em latitudes muito mais baixas do que o normal. A maior tempestade geomagnética registrada, o Evento Carrington em setembro de 1859, derrubou partes da recém-criada rede telegráfica dos Estados Unidos, iniciando incêndios e eletrocutando operadores de telégrafo. Uma tempestade geomagnética de março de 1989 energizou correntes terrestres induzidas que interromperam a distribuição de energia elétrica na maior parte de Quebec, Canadá e causaram auroras até o sul do Texas, Estados Unidos. Efeitos da tempestade geomagnética. Disrupção de sistemas elétricos. Tem sido sugerido que uma tempestade geomagnética na escala da tempestade solar de 1859 hoje causaria bilhões ou até trilhões de dólares em danos a satélites, redes elétricas e comunicações de rádio, e poderia causar apagões elétricos em uma escala massiva que pode não ser reparado por semanas, meses ou mesmo anos. Esses apagões elétricos repentinos podem ameaçar a produção de alimentos. Rede elétrica principal. Quando os campos magnéticos se movem nas proximidades de um condutor, como um fio, uma corrente induzida geomagneticamente é produzida no condutor. Isso acontece em grande escala durante as tempestades geomagnéticas. O mesmo mecanismo também influenciou as linhas telefônicas e telégrafas antes da fibra óptica, em todas as longas linhas de transmissão. Notavelmente, isso inclui principalmente operadoras na China, América do Norte e Austrália, especialmente em linhas modernas de alta tensão e baixa resistência. A rede europeia consiste principalmente em circuitos de transmissão mais curtos, menos vulneráveis a danos. As correntes, quase diretas, induzidas nessas linhas por tempestades geomagnéticas são prejudiciais aos equipamentos de transmissão elétrica, especialmente transformadores, induzindo a saturação do núcleo, restringindo seu desempenho,
além de acionar vários dispositivos de segurança e causando o aquecimento de bobinas e núcleos. Em casos extremos, esse calor pode incapacitá-los ou destruí-los, induzindo até mesmo uma reação em cadeia que pode sobrecarregar os transformadores. A maioria dos geradores é conectada à rede por meio de transformadores, isolando-os das correntes induzidas na rede, tornando-os muito menos suscetíveis a danos devido à corrente induzida geomagneticamente. No entanto, um transformador submetido a isso atuará como uma carga desbalanceada para o gerador, causando corrente de sequência negativa no estator e consequentemente aquecimento do rotor. Segundo um estudo da corporação Metatech, uma tempestade com força comparável à de 1921 destruiria mais de 300 transformadores e deixaria mais de 130 milhões de pessoas sem energia elétrica nos Estados Unidos, custando vários trilhões de dólares. A extensão da interrupção é debatida, com alguns depoimentos no Congresso indicando uma interrupção potencialmente indefinida até que os transformadores possam ser substituídos ou consertados. Essas previsões são contrariadas por um relatório da North American Electric Reliability Corporation que conclui que uma tempestade geomagnética causaria instabilidade temporária na rede, mas nenhuma destruição generalizada de transformadores de alta tensão. O relatório aponta que o amplamente citado colapso da rede da Hydro-Québec não foi causado pelo superaquecimento dos transformadores, mas pelo disparo quase simultâneo de 7 relés. Além dos transformadores serem vulneráveis aos efeitos de uma tempestade geomagnética, as empresas de eletricidade também podem ser afetadas indiretamente pela tempestade geomagnética. Por exemplo, provedores de serviços de internet podem cair durante tempestades geomagnéticas, ou permanecer inoperantes por muito tempo depois. As empresas de eletricidade podem ter equipamentos que requerem uma conexão de internet ativa para funcionar, portanto, durante o período em que o provedor de serviços de internet estiver inoperante, a eletricidade também pode não ser distribuída. Ao receber alertas e avisos de tempestades geomagnéticas, por exemplo, pelo Space Weather Prediction Center, via satélites do clima espacial como SOHO ou WACE, as empresas de energia podem minimizar os danos aos equipamentos de transmissão de energia, desconectando transformadores momentaneamente ou induzindo apagões temporários. Também existem medidas preventivas, incluindo a prevenção da entrada de corrente induzida geomagneticamente na rede através da conexão neutro-terra. Comunicações. Sistemas de comunicação de alta frequência, 3 a 30 MHz, usam a ionosfera para refletir sinais de rádio em longas distâncias. Tempestades ionosféricas podem afetar a comunicação de rádio em todas as latitudes. Algumas frequências são absorvidas e outras são refletidas, levando a sinais de rápida flutuação e caminhos de propagação inesperados. Estações de TV e rádio comercial são pouco afetadas pela atividade solar, mas terra-ar, navio-terra, transmissão de ondas curtas e rádio amador, principalmente as bandas abaixo de 30 MHz, são frequentemente interrompidas. Os operadores de rádio que usam bandas de HF contam com alertas solares e geomagnéticos para manter seus circuitos de comunicação funcionando. Detecção militar ou sistemas de alerta precoce operando na faixa de alta frequência também são afetados pela atividade solar. O radar Over-the Horizon reflete sinais da ionosfera para monitorar o lançamento de aviões e mísseis de longas distâncias. Durante tempestades geomagnéticas, este sistema pode ser severamente prejudicado pela interferência de rádio. Além disso, alguns sistemas de detecção de submarinos usam as assinaturas magnéticas dos submarinos como uma entrada para seus esquemas de localização. As tempestades geomagnéticas podem mascarar e distorcer esses sinais. A Federal Aviation Administration recebe rotineiramente alertas de rajadas de rádio solar para que possam reconhecer problemas de comunicação e evitar manutenção desnecessária. Quando um avião e uma estação terrestre estão alinhadas com o Sol,
Altos níveis de ruído podem ocorrer nas frequências de rádio de controle aéreo. Isso também pode acontecer em comunicações via satélite UHF e SHF, quando uma estação terrestre, um satélite e o Sol estão alinhados. A fim de evitar manutenção desnecessária nos sistemas de comunicação por satélite a bordo de aviões, o AirSat-1 fornece um feed ao vivo para eventos geofísicos do Space Weather Prediction Center da NOAA. Permite aos usuários visualizar tempestades espaciais observadas e previstas. Os alertas geofísicos são importantes para as tripulações de voo e pessoal de manutenção para determinar se alguma atividade futura ou histórico tem ou terá efeito nas comunicações por satélite, navegação GPS e comunicações HF. As linhas telegráficas no passado foram afetadas por tempestades geomagnéticas. Os telégrafos usavam um único fio longo para a linha de dados, estendendo-se por muitos quilômetros, usando o solo como fio de retorno e alimentado com energia de corrente contínua de uma bateria. Isso os tornou, juntamente com as linhas de energia mencionadas abaixo, suscetíveis a serem influenciados pelas flutuações causadas pela corrente de anel. A tensão corrente induzida pela tempestade geomagnética pode ter diminuído o sinal, quando subtraída da polaridade da bateria, ou para sinais excessivamente fortes e espúrios quando adicionada a ela. Alguns operadores aprenderam a desconectar a bateria e confiar na corrente induzida como fonte de energia. Em casos extremos, a corrente induzida era tão alta que as bobinas do lado receptor explodiam em chamas ou os operadores recebiam choques elétricos. As tempestades geomagnéticas também afetam as linhas telefônicas de longa distância, incluindo cabos submarinos, a menos que sejam de fibra ótica. Danos aos satélites de comunicação podem interromper ligações não terrestres de telefone, televisão, rádio e internet. A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos informou em 2008 sobre possíveis cenários de interrupção generalizada no pico solar de 2012 a 2013. Uma supertempestade solar pode causar interrupções globais em larga escala de internet que duram meses. Um estudo descreve possíveis medidas de mitigação e exceções, como malha de redes alimentadas pelo usuário, aplicativos peer-to-peer relacionados e novos protocolos, e analisa a robustez da atual infraestrutura da internet. Sistemas de navegação. O Sistema Global de Navegação por Satélite e outros sistemas de navegação, como o LoRa e o agora extinto Omega, são afetados adversamente quando a atividade solar interrompe a propagação do sinal. O sistema Omega consistia em 8 transmissores localizados em todo o mundo. Aviões e navios usavam os sinais de frequência muito baixa desses transmissores para determinar suas posições. Durante eventos solares e tempestades geomagnéticas, o sistema fornecia aos navegadores informações imprecisas de até vários quilômetros. Se os navegadores tivessem sido alertados de que um evento de prótons ou tempestade geomagnética estava em andamento, eles poderiam ter mudado para um sistema de backup. Os sinais GNSS são afetados quando a atividade solar causa variações repentinas na densidade da ionosfera, fazendo com que os sinais do satélite cintilem, como uma estrela cintilante. A cintilação de sinais de satélite durante distúrbios ionosféricos é estudada no AARP durante experimentos de modificação ionosférica. Também foi estudado no Observatório de Rádios de Camarca. Uma tecnologia usada para permitir que os receptores GPS continuem a operar na presença de alguns sinais confusos é o monitoramento de integridade autônoma do receptor, RAIN. No entanto, o RAIN é baseado na suposição de que a maioria da constelação GPS está operando corretamente, portanto, é muito menos útil quando toda a constelação é perturbada por influências globais, como tempestades geomagnéticas. Mesmo que o RAIN detecte uma perda de integridade nesses casos, pode não ser capaz de fornecer um sinal útil e confiável. Danos ao hardware de satélites. As tempestades geomagnéticas e o aumento da emissão ultravioleta solar aquecem a atmosfera superior da Terra,
fazendo com que ela se expanda. O ar aquecido sobe e a densidade na órbita dos satélites até cerca de 1000 km aumenta significativamente. Isso resulta em maior arrasto, fazendo com que os satélites desacelerem e mudem ligeiramente de órbita. Os satélites de órbita baixa da Terra que não são impulsionados repetidamente para órbitas mais altas caem lentamente e eventualmente queimam. A destruição do Skylab em 1979 é um exemplo de uma espaçonave reentrando prematuramente na atmosfera da Terra como resultado de uma atividade solar maior do que o esperado. Durante a grande tempestade geomagnética de março de 1989, 4 dos satélites de navegação da Marinha dos Estados Unidos tiveram que ser retirados de serviço por até uma semana. O Comando de Operações Espaciais dos Estados Unidos teve que postar novos elementos orbitais para mais de 1000 objetos afetados e o satélite solar Maximum Mission caiu de órbita em dezembro do mesmo ano. A vulnerabilidade dos satélites também depende de sua posição. A anomalia do Atlântico Sul é um lugar perigoso para a passagem de um satélite, devido ao campo geomagnético excepcionalmente fraco na órbita baixa da Terra. Transportes tubulares. Campos geomagnéticos de rápida flutuação podem produzir correntes induzidas geomagneticamente em transportes tubulares. Isso pode causar vários problemas para os engenheiros de dutos. Os medidores de fluxo de dutos podem transmitir informações de fluxo errôneas e a taxa de corrosão do duto pode aumentar drasticamente. Perigos da radiação para os seres humanos. A atmosfera e a magnetosfera da Terra permitem proteção adequada ao nível do solo, mas os astronautas estão sujeitos a envenenamento por radiação potencialmente letal. A penetração de partículas de alta energia nas células vivas pode causar danos aos cromossomos, câncer e outros problemas de saúde. Grandes doses podem ser imediatamente fatais. Eventos de prótons solares também podem produzir radiação elevada a bordo de aviões voando em grandes altitudes. Embora esses riscos sejam pequenos, as tripulações de voo podem ser expostas repetidamente, e o monitoramento de eventos de prótons solares por instrumentação de satélite permite que a exposição seja monitorada e avaliada e, eventualmente, rotas de voo e altitude sejam ajustadas para diminuir a dose absorvida. Os aprimoramentos no nível do solo, também conhecidos como eventos no nível do solo ou GLES, ocorrem quando um evento de partícula solar contém partículas com energia suficiente para ter efeitos no nível do solo, detectados principalmente como um aumento no número de nêutrons medidos no nível do solo. Foi demonstrado que esses eventos têm impacto na dosagem de radiação, mas não aumentam significativamente o risco de câncer. Efeito em animais. Existe um corpo grande, mas controverso, de literatura científica sobre as conexões entre tempestades geomagnéticas e saúde humana. Isso começou com jornais russos e o assunto foi posteriormente estudado por cientistas ocidentais. As teorias para a causa incluem o envolvimento do criptocromo, da melatonina, da glândula pineal e do ritmo circadiano. Alguns cientistas sugerem que as tempestades solares induzem as baleias a encalhar. Alguns especularam que os animais migratórios que usam a magnetorrecepção para navegar, como pássaros e abelhas, também podem ser afetados. Grande tempestade solar pode acabar com a internet mundial, alerta cientista. Uma mancha solar de proporções surpreendentes está se desenvolvendo rapidamente e pode resultar em explosões solares extremamente violentas direcionadas à Terra nos próximos dias. De acordo com o site spaceviater.com, uma região ativa do Sol chamada AR3354 surgiu na terça-feira e, em pouco mais de 48 horas, aumentou de tamanho para ser cerca de 10 vezes maior que nosso próprio planeta. Isso representa um risco significativo de erupções solares de classe X, que são as mais intensas e poderosas.
A mancha solar cresceu tanto que astrônomos amadores com telescópios convencionais conseguem observar detalhes que normalmente só seriam detectáveis pelos maiores e mais avançados equipamentos do mundo. Ryan Ouro, um astrônomo amador e astrofotógrafo de Minneapolis, nos Estados Unidos, compartilhou no Twitter que a AR-3354 já tem aproximadamente um terço do tamanho da histórica mancha solar de Carrington, responsável pela maior tempestade solar já registrada na Terra em 1859. Por que a internet está em perigo? A fim de estabelecer a transmissão de dados através dos oceanos, os cabos intercontinentais são instalados com repetidores em intervalos regulares, normalmente entre 50 a 150 km. Esses repetidores desempenham um papel crucial, amplificando o sinal óptico para garantir que nenhuma informação seja perdida ao longo do percurso. Embora o próprio cabo de fibra óptica não seja diretamente suscetível a interrupções causadas por correntes geomagneticamente induzidas, os componentes eletrônicos dos repetidores podem ser afetados. Isso significa que falhas frequentes nos repetidores podem levar à inoperância de todo o cabo submarino. E você conseguiria sobreviver sem internet e as demais redes de comunicação? Se inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.